Bem-vindos ao Conect PampaCast, um lugar onde a gente conecta pessoas e oportunidades. E aqui nessa mesa passou grandes nomes da nossa região, inspiradores da nossa região. E eu gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos patrocinadores. Patrocinador Hotel Hermitage, que é o local onde a gente faz as gravações. Gostaria de agradecer ao Brasil Free Shop e ao Mônaco Free Shop, que são os free shops que têm lojas dos dois lados da fronteira. Gostaria de agradecer também a Cabanha Sem Fronteira, que é um atrativo novo aqui na nossa região, que liga tradição e inovação. E as roupas que eu estou vestindo em todos os episódios desse podcast é da boutique Cor e Magia. Todos esses patrocinadores, muita gratidão por acreditarem nesse projeto. E a descrição deles e os contatos deles vai estar na descrição deste nosso vídeo. Bom, eu gostaria de começar a apresentar o nosso convidado de hoje, Rafael Cantori Antunes, nascido em Uruguaiana, 48 anos, vindo de uma família ligada à orizicultura e pecuária, teve que dar uma guinada na vida em 2001, mudando totalmente a sua atividade comercial. Ele é casado com a Daniele, pai de 5 filhos, Maria Gabriela, Leonardo, Vinícius, Murilo e Eduarda. Se assume como doble chapa após a sua vinda para a Fronteira da Paz. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso espaço, Rafael. Eu que agradeço aí o convite, Elisa, participar aí desse podcast, né? Contar um pouco da minha vida e falar um pouco da região aqui, do turismo, enfim. Muito obrigado. Uma gratidão a minha de ter aqui e vamos começar o nosso podcast com uma pergunta. Quem é o Rafael na essência? O Rafael é um cara tranquilo, né? Transparente, amigo, e acho que seria isso. Eu atribuiria assim, comprometido. Acho que faltou nessa. Gratidão por todas as nossas conversas, e eu nunca vou esquecer que para mim uma das coisas mais difíceis que eu fiz com o Conect Pampa foi sentar na mesa de patrocinadores, de pedir patrocínios. Porque eu venho da empresa, então eu sempre organizei minhas finanças, eu sempre tive o controle, eu sempre tive do outro lado da mesa e não naquele lado de pedir um apoio, sabe? E quando eu sentei contigo lá e eu cheguei, digo, meu Deus, me dê sabedoria, porque isso é uma versão que eu acredito muito nesse projeto e acredito muito na essência dele, do propósito dele de conectar pessoas, lugares e oportunidades. E a gente não se conhecia. Sim. A gente se conheceu ali, né? E eu fui a primeira vez, e aí eu digo assim, não, eu não vou pedir na primeira vez, eu quero que ele me conheça, que ele veja o trabalho que eu tô proposta a fazer, que eu já estava fazendo na época. E aí, na verdade, eu não tive coragem de pedir aquele dia, assim. Eu digo, meu Deus, não é o momento, vamos lá. Aí a gente teve aquela apresentação e depois no outro dia a gente foi. Eu fui novamente, a gente teve a reunião e aí eu digo, tá, será que vai ser? E quando tu disse o sim, eu digo, nossa. Ele acreditou em mim, assim, no momento. Não, tu vendeu o teu peixe bem, assim, né? E eu me coloco também no teu lugar, assim como outros que vão lá pedir algum apoio, né? Algum investimento nosso, porque eu já tive do outro lado também, quando eu participava de outras atividades em Uruguaiana, que eu tinha que pedir o apoio ou tentar vender o peixe, né? E então eu me coloco, né, no lugar dessas pessoas que vão pedir. Claro, tem que às vezes cuidar bem qual é o fim, né? Claro. Qual a expectativa da pessoa também. E tu te colocaste muito bem ali, conversando comigo, foi bem tranquilo. E a gente gosta de fazer investimentos com o pessoal daqui, né? Com ideias que a gente vê que tem fundamento, ou com pessoas, como alguns atletas que a gente investe também aqui, porque sabe que deve ser difícil para pedir e deve receber 99 não e um sim, né? É que o que me desmotivou no princípio, assim, que eu fiz primeiro reuniões com pessoas, com 10 pessoas, já compartilhei isso aqui nessa mesa, e muitas pessoas nunca não. De 10 reuniões, 8 pessoas me disseram assim, não, pra que tu tá fazendo isso? Tu não precisa fazer esse movimento, por que tu tá fazendo? Então isso aí, quando eu fui
quando eu percebi que eu tinha que fazer a máquina girar e que para mim conseguir construir um evento desse com as pessoas, eu precisava de outros parceiros que não poderiam ser só as minhas empresas, aí esse foi um momento que talvez aquelas conversas um pouquinho me travaram, sabe? Porque aí eu dizia, meu Deus, eu acredito tanto nisso. Era uma coisa que quando ele começou, eu não conseguia ter uma dimensão e explicar para as pessoas o que eu sabia que aquele projeto, que eu sei que esse projeto, aonde esse projeto vai e qual é as consequências de impacto de desenvolvimento que ele pode trazer para nossa cidade. Então, foi muito desafiador sentar na frente das pessoas e falar isso. E tu foste muito generoso, a gente conversou, e com esse teu jeito simples também, tu consegue, tu tá numa posição que tu consegue deixar as coisas mais dinâmicas, e eu acredito que o Brasil Free Shop tem tido uma boa inserção dentro do Livramento, porque ele pensa no desenvolvimento do Livramento, porque o Rafael contribui e pensa dessa forma, assim. Então, sempre muita gratidão a vocês por ter dado esse espaço de fala e por ter dado essa oportunidade de acreditar num projeto, mesmo não enxergando ele tão perfeito. E que bom, Elisa, que tu não desististe, que tu é forte, né? E tá te mostrando capaz. E eu tenho certeza que o que vem por aí, principalmente em junho, o evento, vai ser um sucesso. Muito obrigada e tamo junto nessa, né? Com certeza. E eu queria saber, Rafael, um momento desafiador teu, que te exigiu forças, aquele momento assim que tu chegou num lugar muito obscuro e que esse mesmo lugar foi o que te impulsionou para uma grande virada de chave. Isso aí, pessoal, ou comercial? Acho que dava para ser um pessoal e um comercial, né? Vamos lá. Que o problema é que o Rafael também eu digo, é só tamanho, que é motivo uma barbaridade. Mas sente a vontade aqui um lugar tranquilo e a gente tá junto nessa. Sim. O pessoal é muito fácil saber, né? Que foi quando... Respira. Foi... meu irmão menor. Calma, a gente tá aqui no ambiente, fica tranquilo. Já passa só o... Não, é só o início, eu sei. Foi detectada uma leucemia nele. Há uns quase 10 anos atrás. Mas aí a virada de chave, que tu pediu também para mencionar, foi que 3 meses depois de descoberto, eu era compatível 100% com ele. E a gente pôde fazer a transfusão de medula e graças a Deus até hoje ele vive, tá bem. O único problema dele agora é que ele tá com o meu DNA, né? Passou todo pra ele. E o tipo sanguíneo dele mudou tudo. E a gente conta algumas histórias aí do que aconteceu. E então, pessoal, acho que seria com certeza isso daí. E agora vamos dar uma respirada para dar uma voltar. Claro, pra gente voltar pro clima, mas que lindo, que bom que tu compartilhou. É muito corajoso, assim, a gente se expor, sabe? Se expor a sentimentos, porque atrás de toda uma empresa, atrás de tudo o que a gente vive, tem uma pessoa, tem um ser humano que traz consigo toda uma trajetória, traz consigo altos e baixos da vida. Então, e não desistir, quando eu digo, quando tu falou em mim, tu viu em mim uma pessoa forte, tu vê em mim o que tu tem. Então, acho que assim, essa capacidade de sentir no mundo atual, ela é para pouco, sabe? Porque a gente liga o automático muitas vezes e não consegue mostrar o que tem por detrás da nossa essência, né? E eu acho que é um dos objetivos aqui desse podcast, assim. Eu entrevistei várias pessoas aqui e, graças a Deus, todas elas com histórias incríveis. E quando eu falo no início, ali é porque realmente são pessoas incríveis, com trajetórias incríveis. E tu tá aqui, junto delas. Então, muito obrigada por te abrir, por te permitir sentir. E agora vamos na parte profissional. Profissional também. E profissional eu acho que foi
aquela que nem tu colocaste na abertura ali, a guinada ali em 2001, a gente vinha de uma família ligada ao arroz e a pecuária uruguaiana e trabalhava na empresa da familiar. 35 anos mais ou menos o pai já tinha de atividade. Somos 4 filhos, né? Eu e mais 3 irmãos. Os outros 3 irmãos já moravam tudo em Porto Alegre, já tinham as suas atividades. Só eu que estava junto com o pai na empresa. Claro, tinha outros colaboradores, enfim. E aí veio a crise do arroz, que quem está na agropecuária aí sabe que não depende só do profissionalismo, da boa vontade, depende de clima, depende de economia, mão de obra, então tudo complicado. A bolsa do arroz chegou a $7 mais ou menos na época, e já tínhamos tomado um baque em 99, se não me engano, ou 2000, eu sei que foi em seguida um baque do outro, e aí o pai chamou os filhos e disse: olha, e aí o que vamos fazer? Digo: olha, se dá tempo de vender ainda, se tem alguma coisa para se desfaz, vamos ir para outro lado, vamos. E foi a melhor coisa que ele fez, porque se mais uma safra não sobraria nada. E aí eu guinei para a área comercial, que aí vem o lado bom, digamos assim, para mim, que foi onde eu me achei bastante. Comecei como representante comercial, vendedor de porta em porta. Olha, se o cara tinha na época até para CPF, hoje é MEI, a maioria já é MEI, né? Mas em 2001, 2002, ali, 2003, fazia região aqui. E aí descambei pro lado comercial, que tô até hoje, né? E também eu acho que dá para falar dessa outra volta, que foi sair de Uruguaiana, que eu achei que nunca fosse sair, em 2013, convidado. Estou há 19 anos no mesmo grupo empresarial, 12 anos e meio aqui de Rivera, e fui convidado para esse desafio aqui, que era fazer a abertura dos free shops, já que a empresa que eu trabalho é uma rede de supermercados, né? Começou como rede de supermercados na fronteira oeste, e aí a primeira loja free shop foi em Rivera. Hoje nós já estamos com 13 lojas no grupo. Sim. Não, inclusive é Baclise, né? Isso, a rede. Supermercado Baclise. Isso, eu conheci a rede porque meu esposo ele tá aqui. Ah, tem loja lá em Itaqui. Isso, e minha sogra mora em frente ao Baclise. Sabe que minha mãe e minha avó são de Itaqui. A família da minha avó são itaquienses. Olha só. E eu fui de Livramento a Itaqui. Literalmente eu fui achar o amor da minha vida em Itaqui. E a gente já tá aí vai fazer 9 anos juntos lá, 2 filhas, então essa união deu certo. E nós falamos desse momento desafiador e agora vamos falar de uma coisa mais leve, tá? Vamos falar de turismo. Vamos falar porque a gente sabe que Livramento é reconhecido e sempre foi Livramento e Rivera, claro, é uma cidade binacional, pelo turismo de compras, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e também vamos conversar dentro da tua fala sobre tu já vem de 12 anos e meio aqui, então o que tu enxerga desde que tu começou, né? O presente e o futuro que tu prospecta assim para o turismo, assim. Olha, Elisa, o que a gente escutava assim, né? Que as fronteiras, que eu digo porque eu sou de Uruguaiana, fronteira ali com a Argentina também, né? Fazia até 94 fronteira com o Uruguai, por causa da emancipação de Barra do Quaraí, não ficou a tríplice fronteira ali. Mas se falava muito, aquela coisa de história de antigos ou de quem vinha vindo, de que 7 em 7 anos tinha uma crise na fronteira. Que tudo era passageiro, que tudo se voltava, né? Uma depende da outra, uma se apoia na outra, uma cidade, né? Uma economia. E parece que dos 7 e 7 anos já mudou um pouquinho, já está um pouco 3 em 3. Vem ter dado uma judiada. Claro, tivemos pandemia por aí, mas tu sabe que a pandemia não foi o maior caos comercialmente para nós. Você passou pela pandemia e antes da pandemia teve uma crise entre 2015 e 2016 bem forte, bem complicada. Mas a localização Santana do Livramento e Rivera, propriamente dito, hoje, que a economia do Uruguai, quando eu cheguei aqui, para ter uma ideia, estava 13
o peso. Hoje está em 7,5, 8, e faz tempo que já está nisso daí. 2015 para cá, acho que já 2016, já faz um bom tempo, né? Que o uruguaio vem mantendo economicamente Santana do Livramento. E Santana do Livramento faz a entrada do turismo para a Ribeira, né? Eu acho que o turismo de compra ele já é consolidado há mais de 30 anos, que foi quando inventaram os free shops do lado de Ribeira. Falta um pouquinho pessoas, e não é porque eu estou na tua presença, como tu, que tenham uma visão muito maior do que pode ser feito, não só falado, né? Porque as oratórias sempre tem, há anos a gente escuta, que é a segunda cidade mais turística do estado, que perde só para Gramado. E não... é mais ou menos como dizer que Ribeira, aqui no Mercosul, perde só para Cidade Leste. Cidade Leste é uma potência no Paraguai, vendendo para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais. A gente vende para o Rio Grande do Sul. E a metade sul do estado, que é a metade mais pobre do Rio Grande do Sul, é quem mais compra da gente. Então, o nosso movimento é pequeno. Poderia ser maior, com certeza. E eu acho que essa tua iniciativa, que tu deve ter mais uma equipe por trás do Conect Pampa e tal, enfim, de fomentar realmente, verdadeiramente o turismo aqui, nós temos muito a crescer. Porque, como a gente já conversou e tu mesmo falaste, veio o trem do Pampa, poderia ter mais presença das vinícolas, tanto do lado brasileiro como do lado uruguaio, com as visitações. Mas a gente também tem que pegar, a gente é capital nacional da ovelha. Mas não colocar isso só como nome, só como fazer realmente atividades. E às vezes eu acho que eu já vi aqui no parque tem alguma coisa gourmet com a carne de ovelha. Não é gastronomia. E tal, enfim. Mas coisas que eu bato forte e eu acho que daria para ser feito. Mantenimento, a manutenção, a melhora, hotéis, restaurantes, bares, né? À noite, que depois que o turismo de compra é feito, o pessoal às vezes não tem o que fazer, o lazer aqui. Então tem muita coisa para fazer. E não é porque a gente está aqui. Eu moro a 500 metros daqui do Hotel Hermitage e eu vi a reforma que foi feita no hotel, a manutenção que foi feita no hotel. Teve outros hotéis, uns 2 aí que eu vi que fizeram também, mas tem muitos que ainda pararam. E qualquer evento na cidade hoje não tem leito suficiente para a chegada desse turista que a gente poderia deixar 2 dias, né? Então, se todo mundo realmente tirar do papel ou parar só de falar e agir, Livramento e Ribeira tem muita coisa para entregar ainda e muito futuro pela frente para decolar aí. Eu acredito nisso e obrigada pela parte, né, que me toca dessa tua conversa. Mas é que ainda o empresário está esperando. Eu não sei bem ainda o que eles estão esperando, mas tem muitos empresários que estão esperando. Eu acho assim que Deus me dê sabedoria para falar agora. Eu acho que deu tempo de espera, sabe? Eu acho que agora é o tempo da ação. E se tu acreditar, qualquer empresário acreditar que ficando no mesmo lugar vai se ter resultado diferente, tá muito enganado. E esses aí não vão permanecer para a nova era. Esses aí vão ser absorvidos por outros. Então, eu acho que esse meu movimento também é um movimento que tenta fazer uma ponte entre público e privado para que os privados entendam da sua responsabilidade. Porque se a gente não se posicionar e não criar responsabilidade sobre o todo e sobre o coletivo, também não adianta depois ficar reclamando, né? Se a gente não se mobilizar, se a gente não se melhorar. Então, eu acho que essa é a mensagem que me traz o Conect Pampa, fazer essa ponte. Porque tu também só fica reclamando do outro, não vai te trazer a solução. Então, é bem desafiador, sabe, esse movimento. Mas eu acredito que as pessoas, por o que eu vivi aqui,
nessas gravações. Eu acredito que as pessoas entenderam muito da mensagem que eu tô querendo trazer e também muito do potencial, que eu acho que é isso que também eu venho tentando trazer, que as pessoas, que Livramento, os empresários, todos nós cidadãos enxerguem o potencial da nossa região, o potencial do nosso município, o potencial de Livramento com Rivera, para que isso a gente possa, depois de a gente enxergar isso, o colaborativismo é o que vai nos impulsionar para uma nova era. Então eu acho que a gente está no caminho e são empresas como vocês, empresas que tu tem a gestão, como Brasil Free Shop, como Monaco Free Shop, que tem que serem promotor, né, desse desenvolvimento. E obrigada mais uma vez por todo o reconhecimento e por estar junto nesse projeto, que é para poucos a coragem também de investir numa coisa inovadora. Muito obrigada. E eu acho que a gente pode já nos encaminhando para o final desse episódio. Eu acho que a gente tocou muitas pessoas e teve uma grande sensibilidade nele. E um livro, uma frase, um filme ou uma pessoa que falou contigo em algum momento que tu acha assim, foi a força superior que conversou comigo e que me mostrou o caminho. Sabe que eu fiquei preocupado quando tu me mandou mais ou menos ali o roteiro. Eu não sou de roteiro, né? Mas tu mandou mais ou menos ali o que a gente ia conversar, o que a gente ia debater. Aí me lembro que tava assim, ó, filme e livro. Pá, quem me conhece sabe assim, ó, filme e livro, a primeira página eu durmo e eu vejo a abertura do filme eu já durmo também. Então eu não tenho esse hábito. Eu sou bem complicado nessa questão aí. Mas eu acho que assim, não sei se seria uma frase, mas eu acho que tu colocou umas coisas assim, ó, pra mim que eu levo. Transparência, ousadia e comprometimento. E aí vamos embora. Essa é a base. Bom, eu queria te agradecer muito pela entrevista de hoje, por estar disponível para nós, por conectar tantas pessoas assim, por se entregar a uma coisa inovadora. Muito obrigada por estar hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Elisa, e peço aí que os empresários aqui de Santana do Livramento e Rivera façam uma endocrítica, uma endoanálise sua, né? Para ver se realmente estão tirando do papel o que falam por aí, né? E vamos fazer a coisa acontecer de fato e nossa região crescer e fortalecer. Certo, muito obrigada, Rafael. Até a próxima.